Alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às aulas do componente Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 2 e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais, em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Questões ambientais urbanas, produção e destino do lixo doméstico, industrial, comercial, hospitalar, eletrônico e radioativo. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos tratar de um problema de ordem social e ambiental que afeta em especial o espaço urbano, que é a questão da produção e descarte inadequado do lixo, que quando produzido em quantidades elevadas e descartado em lugares inapropriados, podem trazer problemas relacionados à questão ambiental, como, por exemplo, a poluição das águas, tanto superficial como subterrânea, a poluição do solo e também a poluição do ar. Para além desses problemas, o lixo também traz problemas de ordem social, como, por exemplo, ali a proliferação de doenças. Mas antes da gente tratar propriamente da questão do lixo produzido no espaço urbano, a gente precisa compreender alguns conceitos para a gente ter ali um melhor entendimento daquilo que a gente precisa ter enquanto responsabilidade em relação à produção e também o descarte do lixo. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é a questão do conceito de meio ambiente. Acompanhem comigo. O CONAMA define meio ambiente como sendo o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa é uma definição do CONAMA, tá? Se ficou difícil para vocês entenderem, a gente pode aqui detalhar melhor esse conceito, tá? Eu digo a vocês que a gente pode definir meio ambiente como sendo o palco onde se dá as relações entre os seres vivos e não vivos, tá certo? É como se fosse a casa da gente. Daí a gente entra em um outro ponto, que é a questão da importância do meio ambiente. Se a gente pode entender o meio ambiente como sendo a casa da gente, a gente precisa, obviamente, se preocupar com a forma que a gente está tratando esse meio ambiente. É no meio ambiente também que estão os recursos que são essenciais para a sobrevivência, não só da espécie humana, mas de todas as espécies existentes aqui, certo? Contudo, o homem, através das suas ações, ele tem causado perturbações ao meio ambiente, certo? E quase todas as nossas atividades trazem ali problemas ao meio ambiente e podem tornar esse meio ambiente mais complexo para a gente sobreviver e outras espécies também. Professor, quais são essas atividades? Eu destaquei algumas aqui para a gente entender melhor como é que o homem, através das suas ações, traz perturbações ao meio ambiente. Acompanhe comigo. Primeiro, o crescimento das cidades. As cidades vão crescendo e ali, nesse espaço onde elas crescem, a gente tem perturbações no meio ambiente. A gente tem a retirada da cobertura vegetal, a poluição das águas superficiais e subterrâneas. A gente tem também a contaminação do ar em decorrência do processo de urbanização e das atividades que são desenvolvidas dentro desse espaço.
O outro ponto é a questão das atividades ligadas à agricultura e pecuária. A própria natureza dessas atividades econômicas, elas mostram ali a necessidade da gente fazer alterações no meio ambiente, desmatar, por exemplo, e no contexto de produção atual, a gente tem a utilização de muitos insumos, tipo pesticidas, herbicidas, que contaminam o solo, contaminam também as águas. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão da atividade industrial, comum nas áreas urbanas, tá? E que poluem também, causam perturbações ao meio ambiente. Temos também o uso inadequado dos recursos naturais, temos também a questão das atividades extrativistas, que comprometem demais a qualidade do meio ambiente. Agora que você já sabe ali o que é meio ambiente, bem como a sua importância, juntamente com as ações antrópicas que causam alguma perturbação nesse meio ambiente, o que vai nos trazer problemas tanto ambientais como sociais, a gente entra agora na questão do lixo urbano, certo? E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês neste momento é como a gente pode chamar o lixo urbano. Acompanhem comigo o conceito. O ideal é que vocês nomeiem um lixo urbano como sendo resíduos sólidos urbanos, tá bom? Perceba que eu estou tratando aqui do espaço urbano em específico, tá bom? E eles são resultantes, o resíduo sólido urbano, da atividade de comercial, doméstica, industrial e também hospitalar. Claro que a gente tem a produção de lixo em outro contexto, como, por exemplo, no contexto das atividades de agricultura e também da atividade de pecuária. Mas, especificamente, a gente vai tratar da questão do lixo produzido na cidade. E quando a gente está tratando da produção do lixo, é necessário também a gente compreender a relação entre consumismo e produção de lixo. Olha só, nós vivemos em uma sociedade que, em especial nos últimos 3 séculos, tem se tornado cada vez mais consumista. Nós estamos consumindo para além das nossas necessidades. E isso ocorre em decorrência, principalmente, do modo de produção hegemônico que norteia a nossa sociedade, que é o capitalismo, que pensa num crescimento linear, contínuo. Então, para alimentar esse sistema, é necessário que a gente tenha ali um consumo constante. O que a gente não percebe, o que a gente não observa, é que esse consumo exagerado, que nós vamos chamar aqui de consumismo, ele traz também uma maior produção de lixo, certo? Outra coisa que a gente não consegue compreender também é que quando a gente está consumindo, nós estamos utilizando recursos naturais do nosso planeta, tá certo? Então, toda vez que eu compro uma bolsa, um sapato, o que quer que seja, aquilo ali é recurso natural. E a gente deve ter em mente também que os recursos naturais do nosso planeta, eles são finitos. O que significa dizer? Que um dia eles vão acabar. Então a gente precisa ter esse entendimento, certo? E quanto mais a gente consome, mais lixo a gente vai produzir. Tudo bem? Podemos também classificar esse lixo de acordo com a sua origem, e é bem fácil de compreender. Acompanhe comigo. A gente tem o lixo doméstico, que é aquele lixo produzido no cotidiano da gente, tipo, na sua casa. Quando acaba o dia, você vai retirar o lixo da lixeira dessa cozinha, aquilo ali a gente pode considerar um lixo doméstico. A gente tem o lixo industrial, que vem ali da atividade industrial. A gente tem também o lixo hospitalar, que vem das unidades hospitalares. A gente tem o lixo agrícola, que vem ali da atividade da agricultura. Temos também o lixo produzido na atividade de pecuária. Temos também o lixo eletrônico, que vem do consumo de equipamentos eletrônicos, tipo notebook. E temos também o lixo radioativo, tá bom? Alguns instrumentos, alguns produtos que nós utilizamos contêm produtos que são considerados radioativos. Professor, como é que se dá essa produção de lixo em escala mundial? A gente vai ver como ela se dá em escala mundial, a produção de lixo, e depois a gente vai entender a produção do lixo no Brasil e numa escala mais local, tendo como palco a cidade de Manaus. Acompanhem comigo. Olha só, a produção de lixo, segundo a ONU, é de aproximadamente 2,24 bilhões de toneladas produzidas anualmente. Então, se produz no mundo, anualmente, 2,24 bilhões de toneladas de lixo. É muito lixo, né, turma? Um dado preocupante é que
33% de todo esse lixo que a gente produz não recebe tratamento adequado. Ou seja, ele vai parar onde não deveria, potencializando problemas relacionados à questão ambiental e também à questão social. Destaco também a vocês que essa produção de lixo, ela não é homogênea, ela não é igual entre os países do nosso planeta, tá bom? Alguns países, eles produzem mais lixo que outros países. E a gente pode entender isso analisando a questão do consumismo, do consumo na realidade dos países, certo? Olha só, eu vou trazer um exemplo para vocês de dois países, Brasil e Estados Unidos, e a gente vai analisar a questão do consumo para, a partir daí, a gente entender essa produção de lixo diferenciada entre os países do nosso planeta. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem o nosso país, na realidade, se toda a população do mundo consumisse como a população do nosso país, nós precisaríamos ali de quase 2 planetas, tá bom? Para dar conta para dar conta desse consumo, tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos e analisar a questão do consumo da população estadunidense, a gente observa que se toda a população mundial consumisse como os Estados Unidos, nós precisaríamos ali de 5 planetas, tá certo? E professor, como é que essa relação entre consumo e produção de lixo acontece? Vou dar um exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, que estão aqui para a gente fazer exatamente essa análise. No Brasil, uma pessoa produz por dia, em média, 1 quilo de lixo, tá bom? E aí, nos Estados Unidos, uma pessoa, ela produz, em média, por dia, 2 quilos de lixo. Observe que uma pessoa nos Estados Unidos produz o dobro do lixo que uma pessoa nos Estados Unidos. Isso está ligado à questão do consumo, tá bom? Consome-se muito mais nos Estados Unidos em decorrência, em especial, do poder aquisitivo dessa população, tá bom? Se for fazer essa comparação entre Estados Unidos e um país como, por exemplo, a Etiópia, essa diferença será ainda maior. E professor, como é que está a produção de lixo no Brasil? Acompanhe comigo. Olha só, no Brasil se produz, em média, 343 quilos de lixo por ano. Isso cada pessoa, tá bom, turma? E por ano são produzidas, em média, 80 milhões de toneladas de lixo. É muito lixo. Dado interessante, turma. Aproximadamente 40% desse lixo aqui que é produzido no Brasil vai parar em lugares inadequados e, portanto, trazem ali problemas de ordem ambiental e social potencializado em decorrência de terem sido descartados em lugares onde não deveriam, certo? A empresa brasileira que trata da questão da limpeza, a Abrelp, diz que 4% do total de lixo produzido aqui no Brasil é reciclado, ou seja, boa parte do lixo que a gente produz, que a gente poderia reciclar, nós não estamos reciclando. E professor, como se dá essa produção de lixo dentro do território brasileiro? É homogênea? É igual? Olha, assim como no mundo, a produção de lixo dentro do nosso território também é diferente e vai mudar muito de acordo com cada região. Eu tenho aqui para vocês a participação das regiões na geração de resíduo sólido urbano, tá? E aí a gente observa que o Norte e o Centro-Oeste, eles participam ali da produção de resíduo sólido urbano com 7,5%. Então, 7,5% do lixo produzido aqui no Brasil são ali oriundos da região, separadamente, tá? Norte e Centro-Oeste, tudo bem? O Nordeste produz ali 24,7% desse lixo que é gerado no Brasil. Observem que o Sudeste tem participação de quase 50%, para ser mais preciso, 49,7% de todo o lixo que é produzido aqui no nosso país vem da região Sudeste. E não poderia ser diferente, tá? A região Sudeste é a região mais populosa que nós temos e é a região também mais rica. Logo, isso leva a gente a crer, a pensar que ela será a maior produtora de lixo. Se consome mais, produz mais
lixo, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui é a questão da cobertura de coleta, tá bom? Dos resíduos sólidos urbanos, para a gente entender um pouco essa relação entre produção de lixo e sistema de coleta. O Brasil apresenta ali dados interessantes, até positivos, tá? 93,4% daquilo que é produzido, do lixo produzido, ele é coletado, tá bom? A gente tem essa cobertura de coleta desses resíduos, tá? Agora, isso muda muito de região para região. O Norte e o Nordeste, por exemplo, eles têm ali índices de cobertura que são um pouco superior a 82%, tá bom? Quando a gente compara com outras regiões do Brasil, tipo o Sudeste, que tem ali quase mais de 98% de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos, a gente vê que essa diferença, ela existe, tá bom? E o ideal seria que fosse mais equiparada essa questão da cobertura de coleta, porque isso, obviamente, traz qualidade de vida para a população. Bem, a gente já sabe como é o quantitativo de lixo produzido aqui no Brasil, bem como essa produção por região, e agora a gente vai pegar o caso da cidade de Manaus para a gente ter um entendimento de como se dá a produção de lixo em uma cidade no Brasil. Acompanhem comigo. Olha só, a produção de lixo na cidade de Manaus gira em torno de 76.700 toneladas de lixo a cada mês, tá bom? É muito lixo sendo produzido. Isso dá uma média diária ali de 2.400 toneladas de lixo doméstico sendo gerada, tá bom? A produção de lixo per capita, né, por cada pessoa, é de aproximadamente 1 quilo de lixo produzido por cada habitante durante um dia, tá bom? É muito lixo sendo produzido diariamente por uma pessoa só, certo? Olha só, turma, e aí eu queria levantar um questionamento com vocês, que é o seguinte: tirou o lixo da sua cozinha, levou o lixo para a lixeira em frente à sua casa ou condomínio, e aí a coleta passa, leva esse lixo. Esse lixo sumiu, deixou de existir? O que acontece com o lixo quando ele sai, na realidade, da porta da casa da gente? É importante que vocês entendam que esse lixo, ele não vai sumir, tá bom? Ele vai parar em um outro lugar, certo? E esse lixo pode demorar décadas e algumas dezenas de séculos para se decompor, para voltar novamente a fazer parte da natureza. Enquanto ele não vai fazer parte da natureza, ele não se decompõe, a depender do local que ele é descartado, ele pode trazer ali muitos problemas para a gente, como por exemplo ali, como eu já falei a vocês, contaminação das águas, do solo, do ar, conforme vocês podem ver aqui nessas imagens que a gente tem, certo? E agora eu tenho aqui para vocês uma animação destacando quais são os destinos dos resíduos sólidos urbanos e também do lixo de uma forma geral, produzidos aqui no Brasil. Destaco para vocês que nem todos os destinos que a gente vai ver nessa animação, eles são os destinos adequados, tá? E eu vou pontuar algumas questões com vocês quando a gente voltar. Acompanhe o vídeo comigo. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo era a lixeira. Mas, e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir? Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado. Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo.
Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam ainda de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Então, nós vimos aí aonde vai parar o lixo produzido no nosso país. Eu gostaria de destacar com vocês que a gente tem os destinos que a gente considera ecologicamente correto, tá bom? Como, por exemplo, os aterros sanitários, as usinas de incineração e compostagem, tá bom? Os aterros sanitários, eles são interessantes porque a gente coloca no solo, antes que ele receba o lixo, uma lona que torna esse solo impermeável, tá bom? E aí o lixo e tudo que acontece em função da decomposição de matéria orgânica não vai ali contaminar esse solo. O que é produzido, tipo o chorume, que é oriundo em especial da matéria orgânica em decomposição, ele é drenado ali por dutos que são construídos e destinados a um local específico, tá bom? Os gases também produzidos em decorrência da matéria orgânica em decomposição também é drenado ali e serve mesmo até para a geração de energia, tá bom? Mas nós temos também os destinos considerados inadequados, que acontece ainda no Brasil, embora a nossa legislação já tenha colocado ali um limite, né, para chegar ao fim aí, esses lixões a céu aberto em especial, tá bom? Então, os lixões a céu aberto, eles são os locais menos indicados para você descartar o lixo. Você joga o lixo ali e deixa ele lá com contato com as pessoas que passam por ali, contaminando ali, poluindo o meio ambiente. Destaco também a vocês que a gente tem uma espécie de depósito intermediário entre o aterro sanitário e os lixões, que são os aterros que servem em tratamento parcial, tá bom? Você não consegue dar as características do aterro sanitário, tá bom, para eles, mas pelo menos o lixo que é depositado ali, ele é enterrado e não fica ali exposto. E quanto mais lixo a gente joga em local inadequado, mais problemas de ordem social e ambiental a gente vai ter. Acompanhe comigo aqui o percentual de lixo que vai parar nos locais indicados e nos locais que não são considerados indicados. Acompanhe comigo. Bem, boa parte do lixo produzido no Brasil vai parar no que nós chamamos de locais adequados. Quais são esses locais adequados, professor? Os aterros sanitários, as usinas de compostagem, as usinas de incineração, por exemplo. Outra parte vai parar em locais inadequados. Esse lixo que para em locais inadequados, ele vai trazer ali problemas de ordem socioambiental. Quais são esses locais, professor? Tipo, os lixões a céu aberto e os aterros controlados, que é aquele que fica intermediário entre os lixões e os aterros sanitários. Dados, turma, 60,5% do lixo produzido aqui no Brasil vai parar em locais adequados, como eu já falei para vocês. 39,5% em locais inadequados, tá bom? Esses números eles têm melhorado de uma forma muito tímida, por sinal. E em 22, a gente teve uma melhora em relação a 21. O total de lixo produzido no Brasil que foi parar em local adequado foi de 61%, tá bom? E a gente tem uma melhora de 0,5 ponto percentual. E o total de lixo que foi parar em local inadequado, 39%, tá bom? A gente precisa ainda avançar muito. E quanto mais lixo vai parar em locais inadequados, como por exemplo os lixões, mais problemas ambientais e sociais a gente vai ter. E é isso que eu quero destacar com vocês aqui. Os principais problemas de ordem social e também de ordem ambiental. Acompanhe comigo. Olha só, o lixo descartado de forma inadequada pode trazer ali a contaminação do solo, das águas, do ar, conforme eu já falei para vocês. Pode trazer também a contaminação do solo e da água pelo chorume que é produzido em decorrência da matéria orgânica em decomposição. A gente tem ali o mau cheiro ocasionado pelas áreas de deposição de lixo. Temos também o aumento ali das doenças
que irão proliferar nessas áreas de lixões e serão ali transmitidas por vetores, como por exemplo insetos e alguns animais, tipo o rato, tá bom? O lixo descartado de forma inadequada também ocasiona, no espaço urbano, o entupimento dos bueiros, que vai gerar, por exemplo, enchente, e além disso a gente ainda tem a liberação de gases que pode provocar ali explosões nessas áreas próximas aos lixões, tá bom? Professor, o que eu posso fazer enquanto indivíduo ou coletividade para que a gente não tenha, para que a gente diminua ou reduza o máximo possível os problemas ligados à produção e descarte inadequado de lixo? Acompanhe comigo. Olha só, eu vou pontuar alguns pontos aqui para vocês, tá? O primeiro é selecionar o tipo de lixo doméstico para facilitar a reciclagem. Separar ali já na sua casa plástico do papel, o material orgânico, tá? Os resíduos orgânicos. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão de evitar o desperdício, de uma forma geral, de alimentos, dentre outros produtos, reduzir o uso de produtos descartáveis. Hoje a gente usa demais, né? É copo, prato, talher. Um copozinho desse descartável que você usa para tomar sua água pode levar ali 200 anos para se decompor. E o principal ponto, que eu acho que é interessante para vocês terem essa compreensão, reduzir o consumo, tá bom? Essa redução do consumo vai fazer com que a gente gere ali menos lixo. E menos lixo sendo produzido, menos impacto também no nosso planeta. E a gente tem ali a realização da coleta seletiva, que é um ponto importante para que aqueles lugares considerados ecologicamente corretos para depósito do lixo funcione, tá bom? Então temos que fazer a chamada coleta seletiva. E o que é essa coleta seletiva, professor? É um mecanismo de recolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com sua origem. Lembra que a gente falou lá da origem, né? Lixo doméstico, hospitalar, industrial. E eles são depositados em contentores, que são indicados ali por cores. E o CONAMA, ele estabeleceu um código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. Então, basicamente, a gente tem ali que separar os produtos para facilitar a reciclagem e também para facilitar a deposição no local adequado desse lixo. Destaco também para vocês que a coleta seletiva é de fundamental importância, ela segue ali a teoria dos 3 R's, tá? Onde a gente tem um R de reduzir, e aí ele passa pela mudança de hábitos que a gente deve ter, tipo repensar a forma de consumo da gente. Reutilizar, que é reutilizar os materiais que nós utilizamos e logo descartamos, como por exemplo vidro e plástico, e também reciclar. Através da reciclagem, a gente pode, seja ela industrial ou artesanal, a gente pode transformar aquilo que viraria lixo em novos produtos. Tipo, uma garrafa quebrada pode se tornar, a partir da reciclagem, uma nova garrafa. Como fazer isso, professor? A gente tem, ou possivelmente a gente já se deparou aí, vocês já se depararam, com contentores ali de cores diferentes. E aí, às vezes, quando não está escrito no contentor, porque já está muito velho, por exemplo, a gente não lembra direito onde colocar cada resíduo. Isso é importante, turma, porque ajuda demais para que a gente tenha a coleta seletiva. Fazendo a coleta seletiva, a gente tem a possibilidade de ter a reciclagem, tá? E fazendo a reciclagem, a gente tem a possibilidade de colocar menos lixo no meio ambiente. Além disso, a coleta seletiva, ela ajuda a gente a destinar o lixo no local mais adequado possível, tá bom? Então vamos lá para esses padrões de cores. A gente tem a cor azul e nos contentores de cor azul você deve colocar papelões que são considerados reciclados. Temos os contentores verdes, aqui a gente coloca, por exemplo, vidro. Temos os contentores de uma cor no vermelho, onde a gente vai colocar tudo que é plástico, por exemplo. Temos os contentores amarelos, onde a gente vai colocar metais. Temos os contentores na coloração preta, marrom, onde a gente vai colocar matéria orgânica, tá bom? Restos de alimentos, por exemplo. Temos os contentores pretos, onde a gente vai pôr madeira. O cinza, a gente vai colocar aquilo que não dá para reciclar. A gente tem também o cinza, apareceu aí, a gente tem o branco, onde vai o lixo hospitalar, tá bom? Esse provavelmente a gente não se depare no cotidiano da gente. O laranja, onde estão os resíduos ali considerados perigosos, e o roxo, onde estão os resíduos considerados radioativos, tá bom? Bem,
Já falei para vocês que é importante a gente realizar a coleta seletiva, tá? Para que a gente tenha ali a possibilidade de reciclar os produtos e reutilizar novamente aquilo que poderia ser descartado, tá bom? Agora a gente vai analisar como é que está ali, por região, a questão da participação dos municípios, das nossas cidades, em iniciativas, políticas públicas, para que a gente tenha essa coleta seletiva que é tão importante. Acompanhem comigo. Olha só, quando a gente analisa a distribuição de municípios com iniciativa de coleta seletiva no Brasil, por região, a gente observa que tem regiões que precisam ainda desenvolver políticas públicas para que a gente tenha, de fato, uma coleta seletiva. Olha só o Centro-Oeste. Apenas 51,4% dos municípios têm algum tipo de iniciativa ou política pública para melhorar a coleta seletiva, tá? A gente tem, por exemplo, a região norte com 66,2% dos municípios com iniciativa de coleta seletiva. O sudeste é a região que tem o melhor desempenho, 91,2% dos municípios tem ali alguma política pública, algum projeto voltado ali à coleta seletiva, tá? O ideal é que estados, municípios, eles se envolvam e façam acontecer a coleta seletiva, porque ela vai ajudar bastante a gente com os problemas de ordem socioambiental relacionados à produção e descarte inadequado do lixo. Com isso, a gente finaliza o conteúdo da aula de hoje.